E aí, galera, bem-vindos a uma jornada incrível pelo tempo. Hoje a gente vai voltar, milhares de anos para descobrir como foi que nasceram as primeiríssimas civilizações da história da humanidade. Então, se segura aí, porque a nossa aventura tá só começando. E aí, todo mundo preparado para mergulhar de cabeça no passado e desvendar os maiores segredos dos nossos antepassados? Então, bora lá! Ok, antes da gente visitar essas civilizações, a gente precisa saber o que está procurando. Pensa que nem uma receita de bolo, sabe? Quais são os ingredientes que não podem faltar para a gente poder chamar um grupo de pessoas de civilização? Anota aí os 4 ingredientes principais. Primeiro, divisão do trabalho. Não era todo mundo fazendo a mesma coisa, não. Tinha gente para plantar, para construir, para vender, para governar, uma variedade. Segundo, identidade coletiva. As pessoas se sentiam parte do mesmo time, sabe? Unidas por alguma coisa, tipo a mesma língua ou os mesmos ancestrais. Terceiro, produção cultural. Eles criavam coisas juntos, como arte, música, histórias. E por último, que é super importante, um sistema de registro. Eles precisavam de um jeito para anotar as coisas, tipo a colheita ou as leis. Guarda bem essa listinha que ela vai ser o nosso dia. E onde será que essa receita deu certo pela primeira vez, hein? A resposta, olha que louco, tá na água. Vamos ver como rios gigantescos foram o palco principal para o início de tudo. Dá uma olhada aqui. De um lado, a gente tem a Mesopotâmia, que ficava bem ali, espremidinha entre 2 rios, o Tigre e o Eufrates. E do outro lado, o Egito, com o famoso e importantíssimo Rio Nilo. Foram esses os 2 grandes berços da civilização. Agora, o pulo do gato é que esses rios não eram iguais. O Nilo, lá no Egito, era tipo um reloginho suíço, sabe? As cheias eram super previsíveis e deixavam o solo mega rico para a agricultura. Já o Tigre e o Eufrates, na Mesopotâmia, eram mais rebeldes. As cheias eram bem irregulares, às vezes até violentas. E essa diferença, pessoal, moldou tudo na vida deles. Essa região toda ficou conhecida como Crescente Fértil, justamente por causa da riqueza que os rios traziam. E para conseguir dominar a força das águas, essa galera se tornou super criativa. Eles criaram o calendário solar para tentar prever as cheias e construíram barragens e canais para levar água para onde precisavam. Foi assim que eles transformaram o deserto num lugar super fértil. Genial, né? Agora que a gente já conhece o cenário, se prepara para o duelo do milênio. De um lado do ringue, o Egito Antigo, e do outro, a poderosa Mesopotâmia. Quem será que leva a melhor nessa comparação, hein? Olha, batendo o olho rápido, eles até pareciam bem parecidos, né? Os dois plantavam cereais, criavam os mesmos animais, mas dá uma olhada na escrita. Na Mesopotâmia, eles usavam a escrita cuneiforme, que era feita com umas pontinhas em placas de argila. Já no Egito, eram os famosos hieróglifos, desenhados em papiro. Aí a coisa começa a ficar bem diferente. Isso aqui mostra essa diferença de um jeito brilhante. Os egípcios construíram monumentos gigantescos para durar para sempre, como as pirâmides. Já os mesopotâmicos criaram algo igualmente poderoso, só que bem menor, o primeiro sistema complexo de escrita do mundo, que podia guardar todo tipo de informação para a posteridade. É de arrepiar. Ok, vamos avançar um pouquinho e dar uma espiada em como essa galera se organizava. Quem mandava em tudo, em quem eles acreditavam, como é que funcionava o dia a dia nessa sociedade. As 2 sociedades eram basicamente pirâmides. Lá no topo, o poder total. No Egito, o faraó era o chefão supremo e mais, ele era visto como um deus vivo. Logo abaixo vinha a família dele, os sacerdotes e a galera do governo. Na Mesopotâmia, o rei também mandava em tudo, mas ele era visto mais como um representante dos deuses na terra e dividia o poder com a nobreza. E lá na base das 2 pirâmides, sustentando tudo isso, estavam os camponeses e, por último, os escravizados. E por falar em deuses, os egípcios tinham um para cada coisa. Era Horus, o deus dos céus, Ra, o deus do sol, Anubis, o protetor dos mortos. Era uma verdadeira festa de divindades. Eles acreditavam que esses deuses influenciavam absolutamente tudo, desde a cheia do Nilo até a passagem para outra vida. A grande diferença estava na crença sobre a morte. Os egípcios eram, assim, obcecados com a vida após a morte. Por isso que eles mumificavam os faraós com todo aquele cuidado para preservar os corpos para a eternidade. Já os mesopotâmicos, eles acreditavam que a vida era controlada pelos deuses e enterravam seus mortos de uma forma mais simples, em vasos de cerâmica. Agora, a Mesopotâmia guardava uma carta na manga.
Uma invenção que ia mudar o mundo para sempre. Se preparem para conhecer a primeira lei de todas. Gravem bem esta data, 1700 a.C. Foi nesse momento que uma coisa simplesmente revolucionária aconteceu, lá na cidade da Babilônia. É isso mesmo, na Mesopotâmia, com o rei Hammurabi, pela primeira vez na história da humanidade, as leis foram escritas em pedra, para todo mundo ver e conhecer. Acabou aquela bagunça de um disse, outro falou, agora as regras do jogo estavam claras para todos. E as leis eram bem diretas ao ponto, baseadas no famoso princípio de olho por olho, dente por dente. Basicamente, se alguém fizesse alguma coisa de errado, a punição seria equivalente. Foi o comecinho da ideia de justiça como a gente conhece. Bom, depois de toda essa viagem, fica a pergunta: por que a gente estuda esses povos tão antigos? O que eles têm a ver com a nossa vida hoje em dia? A resposta é tudo! A ideia de registrar informação, de escrever livros, e-mails, mensagens de zap, tudo isto começou lá atrás com a escrita cuneiforme e os hieróglifos. Eles basicamente inventaram a primeira forma de armazenamento de dados da história, permitindo que o conhecimento passasse de geração em geração. E o conceito de ter um conjunto de regras escritas que organizam a sociedade, com direitos e deveres para todo mundo, a gente deve isso aos mesopotâmicos. A ideia de que a justiça não deveria depender do humor de quem manda, mas de regras claras, isso é a base das nossas leis até hoje. E as técnicas que eles desenvolveram para dominar os rios e plantar comida para muita gente. Isso mudou a humanidade para sempre. Permitiu que as pessoas pudessem parar num lugar só, criar cidades e se especializar em outras coisas. Sem essa invenção, as nossas cidades simplesmente não existiriam. E agora, quero deixar uma pergunta no ar para todo mundo pensar. De tudo isso que a gente viu, a escrita, as leis, as pirâmides, a agricultura, qual dessas invenções antigas foi a que mais impactou o nosso mundo de hoje? Fica aí a reflexão. É isso aí, pessoal. Essas civilizações podem parecer muito distantes, mas elas plantaram as sementes de quase tudo que a gente conhece e vive hoje. Espero que tenham curtido essa viagem no tempo. A gente se vê na próxima.